Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 26 de fevereiro de 2019. Estamos iniciando mais uma transmissão online do programa Hora da Notícia, diretamente da Rádio Assunção Cearense de Fortaleza, ao lado do colega e amigo jornalista André Capiberibe. O Renato hoje não pôde comparecer. E de início, agradeço, como sempre, aqueles que ajudaram a partilhar o nosso vídeo no Facebook e frequentam também o YouTube, como o Henrique Costa, o Márcio Pompeu, a Sandra Cabral, Jesus Alves, o Aristeu Henrique, a Fátima Garcia, a Fernanda, o Alexandre Viana, o Carlos Rafael, o Márcio Borges, o Liberato Barroso, o Grijalva Costa e o Olavo Souza. Bom dia para quem já entrou aqui no Facebook, como o Henrique Costa, a Flávia Cavalcante, o Marcos Monteiro, a Flávia dando bom dia para você, querida. Bom dia também para o Eufrásio Francisco. Estamos nesse momento numa hora de um intervalo comercial e assim que terminar a gente volta para continuar a transmissão aqui nas redes sociais e também nas ondas da Rádio Assunção Cearense. No sábado, quero lembrar, a Casa Gourmet do Montese abre das 7h30 ao meio-dia. E a loja Casa Garcia Gourmet do Centro abre das 7 da manhã ao meio-dia. Eu falei, Casa Garcia Gourmet. Você está ouvindo a Hora da Notícia. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Kleber. Renato Abreu. 6h02, voltamos já com o querido Luciano Kleber. Luciano, bom dia. De supetão, eu pergunto a um amigo, já leu a carta que Lula escreveu de punho ao brilhante jornalista Fernando Moraes, falando inclusive sobre a questão da Venezuela? Bom dia, André. Bom dia, Adson. Bom dia, nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção. E de supetão, eu também te respondo. Não li o que diz a carta. Olha só, é curtinha. É curtinha, eu vou ler da forma que o presidente escreveu, né? Ele tem, às vezes, um dialeto próprio. Querido companheiro Fernando Moraes, muito obrigado pela sua carta. Quero aproveitar e dizer que sempre que tenho oportunidades, assisto o Nocaute. É o programa do Fernando Moraes, né? De blog dele. Adoro você e a querida e simpática Ana, fazendo uma dupla sensacional. Fernando, acompanho e gosto, sou torcedor do sucesso de vocês. Fernando, não podemos permitir a submissão do Brasil aos Estados Unidos. Não podemos entregar o Brasil ao imperialismo. Precisamos lutar pela nossa soberania e demonstração de patriotismo e dignidade. Fernando, por mais errado que seja o Maduro, ele é problemas, a forma que o presidente escreve, né? Para os venezuelanos e não para americanos. Fernando, só falar que o povo está passando fome, sem falar do bloqueio, é uma grande sacanagem. Fernando, um canhão ou uma metralhadora mata soldados. Bloqueio mata crianças. Homens e mulheres inocentes e os ameaçam. Cuba que os diga, finaliza o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Que ele esquece de dizer alguns detalhes que o jornal O Globo destaca. A produção do petróleo na Venezuela despencou do patamar de 3.300.000 barris dia, isso em 97, para 1.900.000 barris dia em 2017, como resultado das políticas do Chávez e Maduro, que expulsaram as empresas estrangeiras do país. A participação da Venezuela entre os principais fornecedores dos Estados Unidos vem caindo desde 1997, quando vendia 1,77 milhões de barris dia para algo em torno de 674 mil barris hoje, Luciano. André, é assim, ele tem razão em pelo menos 10% do que ele está afirmando aí. É claro que a Venezuela, que Maduro é um problema da Venezuela, assim como Trump é um problema, se é problema, dos Estados Unidos. Onde está havendo problema de
Soberania. Onde é que a soberania do Brasil está sendo atingida, seja por Estados Unidos, seja por Venezuela? 2. Lula é um dos principais responsáveis pela manutenção da ditadura de Venezuela. Ele ajudou a construir a ditadura, elegida ainda por Chávez, ajudou na sua manutenção. Então, quem realmente fez interferência na Venezuela foi o Lula. Não foi o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ainda não atuou. O Lula esteve lá dentro da Venezuela, mandou dinheiro para a Venezuela, financiou o regime ditatorial e tirânico iniciado por Chávez e continuado por Maduro. Nesta hora, o Lula não se ateve, que seria um problema da Venezuela, que teria que ser resolvido pelos venezuelanos. Então, Lula ajudou a criar este problema. O Brasil, na era Lula e também na Dilma, ajudou a criar e a manter esse problema na Venezuela, que respinga no Brasil. O que é que o Brasil ganhou quando Lula fez isso na Venezuela? Está ganhando agora aí os efeitos de uma brutal recessão. Dilma caiu 2% a 3% aqui no Brasil. A recessão na Venezuela chega a 18%. Os mais antigos lembram de uma inflação horrorosa no Brasil que chegava a 100%. Na Venezuela está 1.000.000%. É um governo insustentável. E a sanção econômica é para ver se esse governo cai. A alternativa seria invadir com o canhão, como diz o Lula. Então, quando alguns apontam, que hipocrisia do governo Trump, quando ele faz sanções econômicas e depois chega com ajuda humanitária. A sanção econômica não é contra o povo da Venezuela. É contra um governo que se fez ilegítimo, que fraudou as eleições e criou uma ditadura na Venezuela. Então, a sanção econômica é para forçar a saída desse tirano, desse ditador. Aí, a hipocrisia, não, a outra alternativa seria invadir militarmente a Venezuela. Para não invadir militarmente a Venezuela, fazem-se essas sanções. Age-se de forma política e diplomática. É na hora em que os Estados Unidos e mais 50 países, incluindo o Brasil, reconhecem que o presidente legítimo seria o Guaidó. Porque a Constituição diz que o presidente eleito tem que ser empossado pela Assembleia. O Maduro não foi. Então, há uma guerra de legitimidade entre os dois, entre Maduro e Guaidó. Então, a ajuda econômica, a ajuda humanitária, é claro que não é só para ajudar, é também uma medida política para tentar retirar Maduro. Era tentar forçar para ver se na entrada os militares desertariam, né? Não ficariam contra o povo. Mas não, os militares estão, na sua maioria, fiéis a Maduro. O que quer dizer, vai continuar essa agonia na Venezuela. O Grupo de Lima, reunido nesse fim de semana, ontem saiu com essa resolução, não vai haver uma intervenção militar. Está descartada a intervenção militar na Venezuela. Não haverá realmente. Agora, as sanções precisam continuar e aumentar para tentar tirar do poder esse ditador que se apropriou do poder lá na Venezuela. E está matando de fome, matando sem remédio. O país degringolou, está um caos na Venezuela. E ainda tem padres safados, como o dominicano, o jesuíta, que está lá, um brasileiro, dizendo que há mais problema no Brasil do que na Venezuela, que há mais fome no Brasil do que na Venezuela. É muita canalice um padre dizer um negócio desse. E o Lula é parte do problema, porque ele ajudou a criar esse problemão na Venezuela. O que é que você tem achado do protagonismo do general Mourão? Bom frisar, o próprio presidente Bolsonaro encarregou o Mourão de comandar esses debates. Olha, o Mourão se está muito bem, e a ala militar brasileira que está dizendo isso, né? Que, olha, o Brasil não tem que fazer nenhuma intervenção militar, mas isso jamais foi aventado. Ninguém, é só na cabeça de alguns que gostam de guerra, né? Os espíritos bélicos, guerreiros. Quem fala de intervenção militar e fala de forma enviesada
é lá nos Estados Unidos, dizendo que todas as opções estão na mesa, numa clara ameaça. Qual é a ameaça? Se o Maduro der qualquer desculpa, qualquer pretexto, os americanos podem entrar realmente militarmente. Estão ali na Colômbia, eles têm lá, tem aviões na Colômbia, não tem aqui no Brasil. E o protagonismo do Mourão é assim, o Brasil, o Bolsonaro mandou o seu vice-presidente, né, para demonstrar que tem interesse nisso, não ficou só o chanceler estava lá também. Mas quem falou pelo Brasil, e é claro, nessa hora está o vice-presidente falou pelo Brasil, disse que precisa aumentar as sanções econômicas e refutou qualquer iniciativa militar. Eu acho que seria realmente uma aventura desnecessária e não precisa realmente acontecer. Agora, lamentavelmente, quem está sofrendo com isso? O povo venezuelano. Terrível, Luciano. É um povo que está invadindo o Brasil. Quando chega no Brasil, é cheio de direitos, né? Sabia disso? Quando chega lá para ser atendido em Roraima, quer ficar na frente dos brasileiros. Mas por que não exige esses direitos lá dentro do seu território nacional? Mas será, Luciano? Será? Não, estou te dizendo, não é especulando, não. É gente minha que conhece, que mora lá, que me dá essa informação. Caramba! São cheios de direitos. Chegam aqui no Brasil, no território estrangeiro, e cheios de direitos. Né? Eu preciso da saúde, e quer ficar na frente, assim, sei lá, como exilado, não sei o que é que eles querem. Imagino que é isso. Então, se é um povo que é assim tão aguerrido, que façam isso dentro do seu território nacional e derrube lá o seu vamos presidente. tratar bem, vamos acolher. Pois mas querem ser mais. Aí menos, né? Vamos dar medicamentos, dar um tratamento digno, dar comida, enfim, tratar com toda a dignidade humanitária que eles nos merecem. Agora menos, né? Menos, companheiro. Sem chutar o pau do barracão, né? Bom dia. Só dar um bom dia para o doutor Paulo Roberto, a Lulu Araújo, a Fabiola Duran e Michel Mendonça, fazia tempo que não vinha aqui. Depois eu vi no Facebook, parece que ele estava passando por uma cirurgia aí, não sei como ele mandou uma mensagem, mas graças a Deus foi que ótimo. Então, bem-vindo de volta, né? Que esteja bem. O Antônio Ferreira, a Catarina Soares, o William Moreira e o Marcos Freire. Bom dia, povo de Deus. Luciano, essa nota ontem do MEC, hein? Pode parecer uma coisa menor, nem eu acho que seja tão grave, mas tem sim uma pontinha de preocupação. Uma carta do MEC, um memorando do MEC, endereçado às escolas brasileiras, dizendo o seguinte: brasileiros, vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de qualidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos professores em benefício de vocês, alunos, que constituem a nova geração. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso é onde entra a questão preocupante. Esse fato de cantar o hino nacional, os hinos estaduais, municipais, bacana. Eu acho um resgate importantíssimo, um resgate até ao nosso tempo, quando tínhamos esse costume. Agora daí, a botar a isola de uma candidatura de campanha que já acabou, são outros 500, principalmente quando envolve o Ministério da Educação. Olha, eu estou vendo aí uma tempestade em copo d'água. Realmente é uma coisa desnecessária também, isso que o ministro fez. O ministro mandou um e-mail, né? O e-mail não chega a ser nem um memorando, né? Porque memorando seria uma coisa oficial e teria uma força, né? De alguma orientação do MEC. Não tem. É um e-mail solicitando às escolas públicas e privadas, veja só, solicitando que leia aquela mensagem, que lê uma mensagem. Em vez de você ir para a rede nacional, o presidente Bolsonaro, o próprio ministro, vamos só discutir, porque ele cria-se uma celeuma, que é só questão política, né? O ministro podia ir para a rede nacional e dizer: olha, eu estou me dirigindo aqui aos queridos alunos da escola pública, da escola privada, de quem estuda no Brasil. Eu quero ser com vocês, chamar vocês para celebrar uma nova, é um discurso político, certo? Uma nova mudança, uma educação que vai ser assim assado, e patati patatá. Eu quero chamar vocês, que vamos retornar, né? Quem não faz ainda, vamos cantar. É bom que cada escola tenha a bandeira nacional, e vamos cantar o hino nacional uma vez por semana. Então, desejo a vocês toda a educação melhor, Brasil acima de todos. E, como é que é o slogan? Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. E finalizar. Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Se ele dissesse isso numa rede nacional, André. Foi enviado um e-mail para as escolas, pedindo, né, orientando, né, pedindo: olha, vamos ver se fazem isso, né, na escola que tiver bandeira. Outro aspecto da Venezuela,
que a gente vê muito nos Estados Unidos, essa coisa patriótica que nós não temos, André. Não, se perdeu. Nos Estados Unidos, onde em cada esquina você vê uma bandeira americana. E você verifica nessas matérias que tem na Venezuela, e chamou a minha atenção, minha irmã que mora lá, ela que me dá essas informações, todo mundo lá tem ou um gorro, ou uma jaqueta, com as cores da Venezuela. Então, eles usam muito isso, que a gente perdeu há muito tempo, né? Acho que desde o regime militar, imaginava-se que o patriotismo seria como que associado a um regime ditatorial. Não tem nada a ver, né? O amor que a gente tem pelo Brasil independe de quem está no poder. E na Venezuela também, você via lá muita gente contra o Maduro, mas com as cores. Ou seja, um povo tão massacrado, mas as cores da bandeira, né? Da bandeira nacional. Né? Então, eu acho que o ministro devia dizer mesmo, olha, é bom que cada escola tenha uma bandeira nacional. E que essa bandeira seja respeitada, né? E que se preste homenagem a esse símbolo nacional. E que se cante realmente o hino nacional. Ele não pediu que a cada semana fosse feito aquilo dali colocado o slogan. Ele pediu que no abrir do ano letivo fosse lida essa carta do MEC, dizendo, olha, o que é que o Ministério da Educação está mandando aqui uma mensagem para vocês. O que é que custa, né? Olha, gente, senhores alunos, amigos, alunos, queridos, nós estamos começando o ano letivo, e o ministro da Educação mandou para nós, pode até fazer a crítica, né, se quiser, né? Mandou para nós essa mensagem, está aqui a mensagem, lê a mensagem. E se quiser, retira o slogan. Tudo isso aí está a história do Luciano, slogan. se eu tivesse mandado o slogan Pátria Amada Brasil, fim de papo, é o slogan do governo federal. Ele não mandou o slogan do governo federal, mandou o slogan que o Bolsonaro fez. Concordo com você. Esse história do slogan é o chato. Mas assim, ele não está pedindo, porque assim que eu vi na televisão, era como se ele estivesse pedindo para as pessoas repetirem esse slogan. Olha, não é possível. Um ministro desse não pode se sustentar. Mas quando eu vi, não, era uma mensagem dele, e ele finaliza essa mensagem com esse slogan, que foi o slogan da campanha. É inconveniente. É inconveniente. Eu não teria colocado esse slogan. Mas no resto, e até pedir, olha, filme, tente filmar aí as crianças cantando o hino nacional, né? Olha, mas está criando uma celeuma e tal. O Freixo está pedindo uma representação, o ministro tem que cair. Que absurdo, né? Tem mais o que fazer, não, esse povo, né? Você pode fazer a pergunta também para o ministro, né? Não tem mais, mas tanta coisa para fazer. Sim, mas é uma mensagem que o ministro está mandando para as escolas para o início do ano letivo. Coisa que não se fazia, que não estão acostumados. No mais, eu acho uma tempestade em copo d'água, uma besteira. É claro que a mensagem podia ser melhor, sempre pode ser melhor, e poderia, com certeza, desnecessário total, assinar com esse slogan que era da campanha do atual presidente. Não tem crise, foi algo infeliz, algo desnecessário, mas que se dissolve no carnaval. Não resiste à quarta-feira de cinza. O fato morre. E voltou aqui um novo assunto, novo dado a respeito da Venezuela. No momento em que o Grupo de Lima aprova uma declaração em defesa das eleições livres na Venezuela e do fim do governo de Nicolás Maduro, o presidente venezuelano pede à população para que apoie e promete manter-se no poder. Maduro disse nesta segunda, em sua conta no Twitter, que os problemas internos do país devem ser resolvidos com união nacional. Já está cedendo, né? O que disse Nicolás Maduro. Na Venezuela reina a autodeterminação do nosso povo. Resolvemos os problemas com união nacional e o governo bolivariano que eu presido, juntos pela Venezuela. Já está mudando o tom, Luciano. Já está cedendo. Eu acho que está cedendo só no discurso, certo? Porque ele perdeu a oportunidade a chance de sair, de tentar, porque ele perdeu o rumo da história. Ele não percebeu que ele não tem mais continuidade, que ele se sustenta hoje só pelo poder militar, que ele não tem o respaldo da população. Ele já percebeu, ele não entendeu ainda isso daí. Ele devia estar procurando, negociando uma saída honrosa e não está fazendo isso. Bom dia para o Simão Oliveira, para o Arcanjo Cunha, a Sandrinha Valéria, o Gilardo Sinésio, o João de Deus e o Edival Filho, que é radialista da Tupinambá, lá em Sobral. E tem um Gilardo. Bom dia, Luciano, Renato e André. Renato não pôde vir hoje. Qual seria o papel da ONU nessa situação que ocorre na Venezuela? Pois é, a ONU tinha que ter um protagonismo maior. E é bom lembrar que a ONU já tentou também uma ajuda humanitária há algum tempo
E, de igual modo, o Maduro recusou. Não é que esteja recusando uma ajuda agora dos Estados Unidos, porque seria mendigo, né? Olha que orgulho idiota, né? Um cara que botou o país, levou o país para o buraco, para o caos, recessão de 18% no PIB, inflação de mais de 1 milhão% ao ano, e dizer um negócio, e o povo morrendo de fome, o povo fugindo, mais quase 3,5 milhões de pessoas que abandonaram o seu país. E esse povo que gosta, que ama o seu país, está sendo tangido pela miséria, pela falta de remédio, pela falta de condições mínimas de continuar sobrevivendo dignamente na sua pátria, está procurando viver em condições também que ele não sabe nem como é, mas certamente que acha que é melhor no Brasil e na Colômbia, né? Então, a ONU já tentou essa ajuda e o Maduro também recusou. Então, é um cara que está fazendo muito mal à Venezuela, e é óbvio que os países, o Brasil inclusive, não pode ficar. Não é só um problema da Venezuela, não, viu, senhor Lula? Nós temos que ajudar. É óbvio que a gente não pode chegar lá e com armas na mão e derrubar o Maduro. Mas podemos e devemos sim fazer sanções para tirar do poder um ditador que se apoderou na Venezuela, deixando de lado, não deixando que os concorrentes assumissem, calando a imprensa e fraudando as eleições. Portanto, está ferida a legitimidade do seu Maduro. E até porque o Brasil, infelizmente, é partícipe desse problema todo. A Venezuela já já começou a dar o cano no governo brasileiro, quando não vem pagando empréstimos contraídos, junto, inclusive, a órgãos oficiais como o BNDES, e venezuelanos que estão, repito, e temos que dar toda a acolhida, todo o tratamento humanitário, remédio, comida, tudo isso. Mas são milhares de venezuelanos que estão fugindo para Roraima, e isso é um problema nacional. O Roraima é uma situação caótica, ou seja, é um problema que nos atinge. Claro que defendo, e acho que o general Mourão está muito sensato quando tem o tom de não invasão, de não querer qualquer tipo de ação militar por parte do nosso governo e por parte de outros governos da região, mas é claro que é um debate que pertence sim também ao Brasil. Nos atinge diretamente. Bom dia também para Verônica Filizola, o radialista Eudes Albuquerque. Bom dia a todos. Grande programa político. O Flávio Cavalcante, né? Neste instante foi a Flávia, né? Agora é o Flávio Cavalcante mandando um bom dia. André, eu queria só fazer assim uma pequena... Claro, Luciano. Porque você falou sobre o Ciro, e lamentavelmente o Ciro se mostra às vezes irresponsável, né? Essa história ele dá um diabo de mau agouro, dizendo que o Bolsonaro não chega ao fim do governo. Nós temos 2 meses de governo e o Ciro está dizendo isso. A impressão que eu tenho é uma previsão política dele ou é um desejo dele, né? Se é uma previsão, é muito leviano durante 2 meses de governo já dizer isso. Se é um desejo, é uma coisa horrorosa para um político dizer isso daí, né? Então, ele dizer que o Moro prevarica ao se calar diante do fato de Queiroz, por exemplo, não esquecer, não estou querendo fazer nenhum juízo de valor, nem quanto ao Queiroz, nem o que aconteceu no Ceará. Mas o Moro também não falou sobre as denúncias e o indiciamento de seus aliados aqui no Ceará na Lava Jato, em processos da Lava Jato. Porque do Fabrício Queiroz não tem ainda sequer um inquérito. Há uma investigação inicial que pode levar ao inquérito. Há indícios, há suspeitas, há movimentações atípicas, mas no caso do Ceará, já existe processo, já está na justiça, tanto na primeira instância aqui do Ceará. O próprio irmão de Ciro Gomes está sendo investigado. Não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor, mas estou dizendo que há 2 formas de Ciro. Né? Ele fecha os olhos para algumas coisas, por exemplo, no caso aqui do Ceará, que envolve aliados seus, o processo já é mais avançado. E não tem nesse processo o Moro dizendo alguma coisa. E agora ele quer exigir que o Moro, a qualquer coisa que exista no Brasil, como se o Moro fosse o ombudsman, é o ministro da Justiça. Ele teria que dizer que o Moro prevaricasse se houvesse algum problema. As instituições estão todas funcionando. A Polícia Federal está investigando áreas de dentro do governo. Onde é que está havendo prevaricação ou indício de prevaricação? Ah, porque o Moro não falou?
A toda hora você quer que o Moro venha para cá para falar de qualquer ato que aconteça no Brasil? Porque há muitos atos aqui no Ceará que o Moro não falou também, Ciro. Na verdade, quando se falou aqui no Ceará, foi você dizendo aquela coisa responsável que receberia a bala a turma do Moro. Foi uma responsabilidade que até hoje também você não se desculpou e merece realmente uma desculpa, porque era uma coisa anti-institucional. Vou tirar o Lula, levar para a embaixada, são coisas que estão fora do leito legal, né? Você é jurista, conhece isso muito bem. Então não tem essa de dizer que eu vi que a Dilma ia cair. Ora, a Dilma caiu, era no segundo mandato já. Já tinha acontecido um mandato. Já estava na metade do segundo mandato. Todos, não foi só você, não foi o seu tirocínio, brilhante que achou que a Dilma ia cair. Luciano, muita gente já achava que a Dilma ia cair. Em entrevista em novembro de 2014, ou seja, Dilma recém-eleita, reeleita para o segundo mandato. Já tinha um mandato nas costas, sim, tá? Sim, mas Dilma reeleita para o segundo mandato, antes de assumir, Ciro disse que acreditava que ela não terminaria o mandato. Disse em entrevista, inclusive, a uma colega nossa daqui do Ceará, Kézia Diniz. Olha, naquela época, como é que era o mandato da Dilma? Ela já tinha um mandato. E a Dilma se elegeu, ela em cima de propostas, assim que ela terminou. Eu disse isso também. Olha, eu fiz essa análise também, porque o Collor, os dois presidentes que foram empichados, foram aqueles que fizeram uma campanha dizendo coisas fortes numa campanha e fizeram exatamente o contrário no governo. No Bolsonaro não existe isso. Ao contrário, o Bolsonaro tem seguido à risca aquilo que ele disse na campanha. O primeiro ato seu foi o negócio das armas, que ele defendeu isso bravamente na campanha. A Dilma não. A Dilma disse que a Marina, você fazia parte da campanha da Marina na época, dizia que a Marina ia se juntar aos grandes poderosos, iria aumentar a taxa de juros, ia tirar a refeição dos mais pobres. E acabar o Bolsa Família. A primeira coisa que a Dilma fez, quando eleita, não é nem tomou posse, não, já foi aumentar a taxa de juros. Ela foi um estelionato eleitoral. Então, os dois presidentes que cometeram estelionato eleitoral foram empichados. Por que a Dilma não foi empichada no primeiro governo? Porque não teve esse estelionato. Então, era fácil dizer, não era só ele, não. Assim que foi eleita, puxa, a Dilma está fazendo aquilo que ela acusava os seus adversários que iriam fazer. O Collor dizia na campanha que o Lula iria congelar a poupança. Ele congelou. A Dilma dizia que seus adversários iriam aumentar a taxa de juros. Ela aumentou. Claro, estelionato eleitoral. Não é o caso do Bolsonaro. Não há estelionato. O Ciro ainda não aceitou a derrota para um cara que ele considera o mais analfabeto, o cara que ele considera o mais ditatorial. Ele não aceitou ainda essa derrota. Aceita que dói menos. Não tem no cenário algo que diga, o Bolsonaro não vai terminar. Dizer que o Mourão está já tentando golpe contra o Bolsonaro. De onde o Ciro está tirando isso daí? É claro que o Mourão tem essa personalidade dele forte, ele já se insubordinava quando era militar. Porque uma das características fortes do militar é a sua disciplina. E o Mourão foi punido 2 vezes quando comandante, perdeu o comando no Rio Grande do Sul, na época do governo Dilma. E depois foi para a reserva no governo Temer. Tudo por causa de insubordinações. Então, agora que ele não deve mais a ninguém, eleito, você acha que ele ia mudar a sua característica e achar que isso é golpismo? Não é. Eu acho, e aqui disse várias vezes, que ele deveria ser mais discreto e mais leal. Naquilo que ele tem um pensamento diferente do presidente da República em vários aspectos, ele devia se quedar. Aí sim, concordo com o Ciro, seria mais leal isso daí. Mas daí a avançar, dizer que o Mourão está tentando um golpe contra Bolsonaro, é esticar demais a corda. É isso aí, seguindo adiante, 6h29. Vamos ao intervalo 6h30 agora. O nosso último intervalo de hoje, voltamos na sequência, o amigo Augusto Saldanha já conosco aqui na bancada da Assunção. Olá, bom dia. Está na hora de falar. Cara, tu conhece um camarada chamado tenho certeza de que você também ama. Filomeno Neto? Qualidade, praticidade. Claro que estamos falando
da IMAC Congelados. Essa empresa que há anos atua no mercado de panificação e está presente nos melhores e mais Tava vendo tops aqui. supermercados da Bem cidade, legal. nas padarias, cafeterias, hotéis e muito mais. Com variadas opções de produtos congelados, como o pão francês integral, o baguetinho integral, o croissant delicioso, o pão de queijo, uma delícia, pão hambúrguer, brioche e por aí vai. Você quer ter essas delícias em casa ou no seu negócio? Então entre em contato agora com a IMAC Congelados. O telefone é 3878-1212, 3878-1212. Entre nas redes sociais e segue lá no Instagram, @IMAC Congelados e também no Facebook. No site, você também pode encontrar mais informações no endereço www.imaccongelados.com.br. Ligue para IMAC Congelados, 3878-1212. Ainda ficou de gravar, nem gravou nesses comerciais. Não veio, né? Deixa eu Cara, dar uma dica para você. comercial de quem não sabe fazer rádio. Tá muito grande. Sua joia, Não mais teve valiosa, condições de fazer no tempo normal, aí ou estica. seus óculos simplesmente Aí fica chato. quebraram. Tudo isso tem conserto e pode ficar como novo. Basta você levar no lugar certo. Basta você levar na loja Na Hora. Com mais de 29 anos de mercado. A loja Na Hora é especializada em Mas manutenção só que é um de conserto de minuto. relógios, joias, óculos, e até 52. canetas. Que é um e-mail, né? Mas um e-mail, né? De qualidade incomparável. Inclusive, com uma moderna Vai ter futebol aqui no final de máquina semana, vai? solda Vai. em titânio. Essa Os serviços podem ser feitos Pela com Copa do o Nordeste, né? cliente. E todos recebem Fazer, né? certificado de Isso é garantia. Que confere mais segurança ao trabalho realizado. A loja Na Hora possui ainda uma ampla oferta Tem carnaval, bota baterias futebol, com né? marcas Cada um, mundiais. né? como a Só tem, bateria mas tem gente que não suíça, viaja. a marca Alternativo. está presente em 90% dos relógios suíços. Venha visitar a loja Na Hora e veja de perto o atendimento diferenciado que conquista e fideliza através de uma postura pautada pela competência e pela confiança. A loja Na Hora está nos melhores shoppings da cidade. O Shopping Center 1, o Shopping Del Passeio, na Santos Dumont, em frente ao Center 1, o Shopping Rio Mar e o Shopping Iguatemi. Tem sempre uma loja Na Hora pronta para receber você. Loja Na Hora, 29 anos. É rápido, é seguro. Eu falei loja Na Hora. Você, dona de casa, que procura feijão de qualidade. Quando for fazer suas compras, leve feijão de caldo. Saboroso, delicioso. Feijão de caldo é mais sabor na sua mesa. Feijão de caldo, a marca do feijão. Televendidas 91 46 42 34. Feijão é que caldo. Conheça a Casa Garcia Gourmet, uma empresa dedicada ao abastecimento Ele ficou de levar uma produtos comida e central serviços e nem para o lembrou. mercado de alimentação, com atuação nas áreas de confeitaria, panificação e sorveteria. Você é dono de sorveteria, de confeitaria? Você tem rede de açaí? Esse recado, então, meu amigo, minha amiga, é para você. Venha nos visitar e ver a nossa variedade de produtos. São 3.000 itens, incluindo os produtos Flashman. E também contamos com um centro culinário com cursos para você que quer aprender, reciclar conhecimentos com professores maravilhosos. Cursos de bolos, biscoitos, chocolates, muito mais. Lá também você encontra produtos da IMAC congelados, com lojas no centro. No Montese, a Casa Garcia Gourmet está de portas abertas para receber você. De segunda a sábado, no horário das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Os telefones da Casa Garcia Gourmet, anote aí, 3181-2803 ou 3104-0252. Liga para a gente. No sábado, quero lembrar, a Casa Gourmet do Montese abre das 7h30 ao meio-dia. E a loja
Casa Garcia Gourmet do centro abre das 7 da manhã ao meio-dia. Eu falei, Casa Garcia Gourmet. Você está ouvindo a Hora da Notícia. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Kleber. Renato Abreu. 6 horas e 35 minutos, voltamos. Mandar um alô todo especial. A minha Luciana, que está na escuta do programa lá em casa, juntamente com o nosso mascote, o Tom, que tem 1 ano, Spitz alemão. Bom dia também para o Djalma Oliveira, para o César Moreira, a Jane Azeredo, o André Lima. Não, o César diz uma coisa, César, não entendi bem o que você escreveu. O que foi que o César escreveu? Vou me esforçar. Ele diz assim, resumo, a história certamente do Mourão e do Ciro e do Bolsonaro. Né? Resumiu mal, viu, César? O despreparo e a inconveniência de impingir uma candidatura vitoriosa a uma parcela que a considera medíocre contamina a intenção. Não entendi o que é que você quis falar, mas vou me esforçar. Primeiro assim, o despreparo de conquistar uma vitória. Poxa, se o cara conquistou uma vitória e é chamado de despreparado, o que dizer dos que foram derrotados? Vamos lá. Impingir uma candidatura vitoriosa a uma parcela que a considera medíocre, quer dizer, a minoria, né? Porque a maioria que elegeu. Aí a democracia tem por base exatamente isso que você acaba de falar, César. É impingir a uma minoria a vontade da maioria. A democracia não é coisa realmente boa, é chata, dá trabalho, mas ainda não se inventou nada melhor para a gente colocar no poder os nossos representantes, a presidência da República, por exemplo. Nós não estamos numa monarquia. Então, o que é a democracia? É um beabá isso, não sei por que esse seu... concordo com o Ciro, diz, age com deslealdade e inconformismo. Tá agora se falando, ficou mais claro, em relação ao Mourão. Então, não se trata de impingir, é a vitória das urnas. A maioria se decidiu pelo Bolsonaro. A minoria, aquela que votou contra o Bolsonaro, tem que se quedar a vitória da maioria, senão nós não teríamos democracia. A democracia é você aceitar que a vitória da maioria faça valer diante até do que você mesmo pensa. Não é que você agora vai amar o Bolsonaro porque você votou contra ele, mas você tem que aceitá-lo como presidente da República legitimamente eleito e não ficar com esses pendores golpistas que eu não vejo no Mourão, mas vejo no Ciro. O Ciro é que está dizendo que ele não chega ao final do mandato. O Ciro é que está prevendo. Mas se ele não fizer a reforma, o mercado... Pois é, olha o que o Ciro está dizendo. Se. É muito se para se viabilizar. Quer dizer, então, se o Bolsonaro fizer a reforma, ele então será endeusado e vem para a reeleição para ser fiel, tá? Ao que está dizendo o Ciro. Porque o Ciro está dizendo que se o Bolsonaro não fizer a reforma, ele não vai mais ter o respaldo do mercado e, portanto, vai cair. O que o Ciro está dizendo é que quem manda no Brasil são os mercados. Talvez por isso que ele não ganhou as eleições, porque não tenha se quedado aos mercados. E aí, se ele aceita isso, é pouco inteligente dele, porque se ele quer ser presidente, então ele tem que estar nos braços dos mercados. Ou então não vai ser presidente. Então, a sua candidatura será sempre uma candidatura para alertar, para denunciar essa forma de corrupção, né, que é o mercado mandar na democracia. Nós viveríamos uma democracia de mercado. O que os socialistas, os cientistas políticos e as cientistas políticos também dizem, André, é que nós vivemos hoje uma democracia de público. Daí que Bolsonaro conquistou, né, mentes e corações do público e se elegeu. Se elegeu porque teve mais votos, a maioria, tá? E como ele teve mais votos, teve a maioria e foi eleito legitimamente, foi tudo muito claro, né? Dentro de todas as regras democráticas, esse homem tem que governar até o fim do seu mandato. E, aliás, quem faz essa análise muito interessante hoje, e aqui a gente pega no pé dele, o Érico Firmo.
Aliás, um dos tópicos ele diz: Bolsonaro precisa terminar mandato para o bem do Brasil. Claríssimo. Ele diz, Ciro Gomes disse também na mesma entrevista que não acredita que Jair Bolsonaro chegue ao fim do mandato. O ex-governador falou que acha que o presidente não resistirá à perda de popularidade, que o desgaste já está vindo. Onde é que ele... Caso a reforma da Previdência não passe, Ciro afirma que ele perderá apoio do mercado. Isso é verdade. Daí, segundo Ciro, as investigações serão implacáveis contra Flávio Bolsonaro, filho do presidente envolvido em denúncias. Daí, na opinião de Ciro, Bolsonaro não resistirá e acabará por pedir para sair. Olha, isso é uma ave de mau agouro, né? Achar que vai acontecer um negócio desse. Aí agora vem a opinião do Érico, né? Bom, independentemente de opinião sobre Bolsonaro e o governo que ele faz, penso que seria péssimo para o Brasil. Concordo com você, Érico. Muito ruim mesmo que ele não terminasse o mandato. Nos últimos 27 anos, 2 presidentes sofreram impeachment e o outro está preso. E o último, Michel Temer, é alvo de 3 denúncias e um inquérito. Da Revolução de 1930 para cá, já se vão 9 décadas. Apenas 5 presidentes foram eleitos pelo voto direto e terminaram o mandato. Então, sou ave de mau agouro. Vamos torcer para que Bolsonaro aprove a Previdência. Isso é bom para o Brasil. Não é que seja ruim para o Bolsonaro. A aprovação da Previdência é bom para o Brasil. Bolsonaro terminar o mandato é bom para o Brasil. Então vamos afastar essas aves de mau agouro, que lamentavelmente o Ciro tem sido isso, uma ave de mau agouro, querendo que o Bolsonaro não chegue ao fim do seu mandato. Luciano, a respeito do Ciro, e a gente pensa um pouco diferente, em 29 de outubro do ano passado, quando saiu o resultado da eleição, Bolsonaro já eleito, Ciro desejou boa sorte a Bolsonaro. Ciro saiu contra o PT e disse que a eleição de Bolsonaro, que a vitória de Bolsonaro era legítima e que no Brasil, o tema aqui eu não me recordo, mas no Google eu acho, e disse que no Brasil não era um país de maioria golpista e que era uma vontade popular que tinha que ser respeitada, que tinha que ser... que era um fato. Agora, se a respeito de algumas leituras do ex-governador do Ceará, se são de mau agouro ou não, e realmente podem ser consideradas de mau agouro, mas eu vejo que ele foi convidado e tem direito de fazer a leitura política que ele quiser. Fez uma leitura golpista, ele pode dizer o que ele quiser, eu não estou contra o que ele diga. Agora, eu tenho também a minha opinião, Claro. e isso que ele está dizendo é golpismo. Isso de querer que o cara não termine o mandato, de achar que ele não vai terminar o mandato, Brasil, é duas coisas. Ou ele é golpista, porque ele está querendo que faça isso, ou é uma ave de mau agouro querendo que o cara não termine o mandato. Agora, imagina que o Ciro tivesse sido eleito presidente da República. E aí, o Ciro estava dizendo uma coisa, por exemplo, do SBPC, né? E ele não conseguisse fazer. Aí alguém poderia chegar e ficar dizendo, olha, o Ciro não vai terminar o seu mandato, porque essa história do SBPC, ele não vai conseguir. Como ele não vai conseguir, a população vai ficar contra ele e ele vai pedir para sair. Imagina o que é que o Ciro estaria dizendo da pessoa que estivesse dizendo isso em relação ao governo dele. É a política. Lamentavelmente, Uma coisa é política. Uma coisa é um embate político, André. Outra coisa é querer que você saia do mandato. Isso é golpe. Mas ele quer isso? Ele está dizendo, não é a primeira vez que ele está dizendo isso. Isso que é isso. Ele está o tempo todo dizendo, André, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E toda vida que eu vejo o Ciro falando, ele está dizendo isso, que o Bolsonaro não vai chegar ao fim do seu governo. Em 2 meses de governo Bolsonaro, ele está dizendo que o Bolsonaro não vai chegar ao fim do seu mandato. Bom dia para o André Lima, dizendo que sou pedagogo, quando jovem me orgulhava de jurar a bandeira e cantar o hino nacional. Era uma atitude de patriotismo. Sandra Cordeiro, bom dia, meninos. Estava com saudade, não estava podendo assisti-los. Grande abraço a todos. Fernanda, da Polônia, mandando um abraço. O Laércio também mandando um abraço, o Laércio lá da Suíça. O Eufrásio Francisco, da entrevista do Ciro, só se aproveita a manifestação dele em relação ao encontro que ele teve com o senador Tasso. O Laércio Barroso, né? Bom dia, Luciano, aqui é Laércio, da Suíça, estou vendo o seu programa, parabéns e tal. O André Lima Ramos, voltei no presidente Bolsonaro, tenho certeza, sem medo de errar, que além de cumprir seu mandato, ainda tem certeza de sua reeleição a favor do presidente. Existe mais 57 milhões confiando no seu governo.
Agora a gente estava falando. Não, o bom da democracia é isso aí. O bom da democracia é isso, é a divergência respeitosa. Não é de democrático você opiniões. ficar apostando que a pessoa não termine o seu mandato. Isso não é Eu penso democracia. diferente. Com todo Não, respeito, amigo, né? você pode pensar o que Claro, você quiser, claro. mas você ficar torcendo e você ficar dizendo que uma pessoa, quando começa um governo, com 2 meses de governo, dizendo que essa pessoa não termina o mandato, isso não é o bom da democracia. Isso é o ruim da democracia. Você citou o Collor e você citou a Dilma, que eles caíram, segundo sua avaliação hoje aqui, ou parte da avaliação, para não ser leviano, que eles caíram quando começaram a rasgar estelionato eleitoral. O Bolsonaro, quando em campanha do ano passado, e quando saiu a reforma do Temer, no ano retrasado, meteu o aço da reforma do Temer. E um dos pontos principais é que ele disse que era inadmissível a questão da reforma previdenciária só aos 65 anos. Isso não é um estelionato eleitoral? Ao contrário. Se ele tivesse dito isso na campanha eleitoral dele, eu concordo com você. Ora, o Lula passou durante 3 campanhas metendo o cacete na política econômica do FHC. E deu continuidade. Ainda na campanha, aí o Lula não cometeu estelionato, porque ainda na campanha, quando o Lula, esperto que só, viu que estava eleito, fez uma carta ao povo brasileiro e declarou que iria dar continuidade à política neoliberal do FHC. E ele deu continuidade no seu primeiro mandato a essa política. Veja bem, durante as 3 campanhas anteriores, ele era frontalmente contra. Já na campanha, no final da campanha, ele começou a dizer que não era bem assim. Então, dentro da campanha ainda, ele disse isso. O Bolsonaro, você está resgatando... Um ponto em específico. Não, você está resgatando declarações deles antigas, né? E que eles disse eu estava errado. E não é só isso. Se ele tivesse dito na campanha eleitoral, certo? É errado isso da reforma, mas não, na campanha ele já dizia que ia ter sim a reforma, que a reforma era necessária e falava de medidas amargas. Então, está longe, muito longe do que eu estou falando, de estelionato eleitoral. Quando eu falo estelionato eleitoral, é ele se eleger com a bandeira, se eleger numa plataforma e fazer exatamente o contrário daquele que ele prometia na campanha. Até agora, não há um ponto só, e são só 2 meses, que você possa dizer que Bolsonaro está fazendo o contrário do que ele prometeu. É lá como o Trump nos Estados Unidos. Tem muita gente reclamando das coisas que o Trump está fazendo. Mas o Trump está fazendo exatamente aquilo que ele prometeu na campanha. Então, não se pode jamais falar do Trump, por exemplo, de um estelionato eleitoral. O Bolsonaro, todas as ações que ele tem feito até agora, todas estão respaldadas no espírito da campanha que o elegeu. Portanto, não teria como dizer estelionato. O Trump, ao contrário, está indo até o limite da Constituição norte-americana, tentando aprovar a tal da construção do muro, mesmo contra a maioria de um Congresso Nacional. Pode se reclamar do muro do Trump sobre vários aspectos, mas não que ele estaria contra a sua plataforma de campanha, que bem ou mal foi a vontade da população norte-americana dentro da legislação local que o elegeu. O tema que a gente falou ontem aqui, e na hora eu falei, olha, o regimento, quando foi lido aqui o regimento da Assembleia, digo, olha, o regimento não vai proibir, não. Então, criou-se uma celeuma, o deputado André Fernandes está decorando o seu gabinete com réplicas de armas. Então, criou uma celeuma contra o deputado. Olha, vocês estão ajudando esse deputado. Eu acompanhei o deputado Capitão Wagner, nessa época eu trabalhava na Assembleia, e eu vi que havia uma força para tentar não dar espaço para o Capitão Wagner. E eu disse, e eu confidenciei isso para alguns amigos que até riram de mim, dizendo que eu estava querendo ser Vate, né, que eu estava querendo ser um profeta. Eu disse, vão ajudar esse cara, vão catapultar esse cara. E foi o que aconteceu. Então, quanto mais você faz força, né, existe uma ação contrária. Então, o André Fernandes, que podia ter ficado lá, ele podia ter colocado esse coisa no gabinete, ninguém ter falado nada. Mas não, tentaram criar uma celeuma, chamaram o cara para se explicar. E hoje está aí, ele é a foto na manchete de página do jornal O Povo, dizendo que a mesa diretora da Assembleia diz que réplicas de armas em gabinete são regulares. Aqui na leitura do ontem, nós conversamos até, eu falei, olha, eu acho que vai ser difícil,
Porque se ele entrasse armado, é uma coisa. Ali são réplicas de armas que não conseguem dar tiro em ninguém e estão lá postas na parede, né? Se fosse assim um simulacro de arma que você está usando para fazer medo ou dizer que está com a arma, mas é completamente dissociado dessa realidade. E acho risível que o deputado, acho risível que o deputado chegue a ser chamado lá para uma comissão e o deputado ainda perguntou, eu tenho que ir pessoalmente? E o presidente Sá diz, tem sim, vai ter que ir lá para receber da Assembleia para dizer, não, você está certo. Acho isso risível. Coisa de colégio, né? Chama o menino lá para falar com a diretoria. Chega lá na Mas pelo que foi divulgado ontem, e foi até o ponto que eu toquei, e tentei ser muito cuidadoso quando expus, que era necessário sim que a Assembleia cobrasse um posicionamento para o deputado dizer o que era aquilo. Se era réplica, se era arma, se era de plástico, o que era. E a respeito, primeiro, se o deputado foi o mais votado na eleição do ano passado, e se ele for o mais votado, ele representa um sentimento de uma fatia da sociedade com os projetos que ele defendeu em campanha e que esses sentimentos precisam ser respeitados, já que ele foi eleito. Agora, segundo, eu vejo um pouco diferente quando digo que é um ato normal dentro da Assembleia. Eu não vejo assim. Eu acho que é um ato que não é anormal, ou pelo menos um ato que não é proibido. Normal, eu acredito que não seja, até porque eu acho muito pouco provável que na história da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, algum deputado já tenha colocado em seu gabinete réplicas de armas. Acho muito pouco provável, provavelmente, acredito eu, afirmaria que nunca aconteceu. Então, não é um ato normal, não é um ato rotineiro. Agora, se não é proibido, que o deputado tem o direito e faça lá dentro do gabinete dele e coloque pendurado nas paredes o que ele quiser, se ele achar que isso está acrescentando de alguma forma o debate, a política e ao eleitorado que ele representa. Olha, o deputado Heitor Ferrer coloca também lá um cartaz no seu gabinete que não é normal. Quando você fala normal, eu entendi o que você quis dizer. Na verdade, o conceito de normal não é bem isso que você falou. Não é comum, né? O normal é assim, é como não tem nada... Porque há duas normas, né, quando a gente fala de normalidade, né, há duas normas. Uma para o serviço público só faz aquilo que está previsto em lei. Ao cidadão é permitido tudo aquilo que não seja contrário à lei. Então, ao cidadão André Fernandes, a ele tudo é permitido, desde que não seja proibido lá pelo regimento ou pelas leis outras, né, que regem todos os cidadãos. Então, eu vi claramente que ali não tinha nada que o abrangesse. Ele ser chamado a se explicar, aí tinha que chamar também. O Heitor coloca lá um cartaz, que aqui no meu gabinete tá menos dá dinheiro, né? Quer dizer, não é muito normal, né, dentro desse seu conceito. Não é muito comum que até afaste os eleitores. O comum, o que a gente vê é de vez em quando alguns deputados realmente dá dinheiro. Então, tem alguns deputados realmente que não são comuns, né, que fazem coisas. Não é comum um deputado se eleger apenas com campanhas no Facebook e ser o mais votado. Não é comum, é completamente inédito um candidato com pouco dinheiro, um candidato sem estrutura partidária, um candidato que apelou para as mídias sociais ser o mais votado. Isso também não é comum. O deputado André Fernandes realmente não é um deputado comum. Não. E como você também diz, né, mesmo os que não são comuns precisam ser respeitados. Né? A respeito do deputado estar envolvido em outra polêmica, que também não é muito comum, que a mãe e duas irmãs dele tenham concorrido na eleição do ano passado. Mas aí é outro assunto, que não tem nada a ver. Mas qual é a polêmica, né? Porque você vê uma família aqui no Ceará, onde você tem 3, 4 irmãos no poder. É comum aqui no Ceará isso. É comum. Quer consiga a família? Numa mesma eleição. Ao mesmo cargo. Ao mesmo cargo, não. Foi ao mesmo cargo. Não foi. Foram dois para deputado estadual. Sim. E 2 para deputado federal. 2 para deputado estadual. Então tem 2 para deputado estadual, 2 para federal. Tá certo? E nós temos aqui famílias em que tinha governador, tinha prefeito, tinha senador, tinha governador, e hoje mesmo tem na própria Assembleia, na família, o marido é deputado federal e a mulher é deputada estadual. Tem pelo menos 2 casos na Assembleia, então é muito comum isso daí. Agora, alguns se elegem, outros não. Nós temos lá a Adelane Noronha, mulher do deputado federal, do Solidariedade, então isso é comum.
Nós temos lá, quem mais, né? Nós temos Domingos Filho, né? E Domingos Neto, o pai, a mãe, o filho, um A concorrente mãe, estadual, a mãe, outro né? para A federal. mãe, deputada estadual e o Pois filho. é, então lá no caso dele também era isso da família, era mãe e irmã. Isso, na verdade, André, é muito comum na política cearense. Tá bom, pensando um pouco diferente, mas enfim. Não, estou dizendo os fatos, aqui não é pensamento. Sim. Estou citando fatos, citei fatos. Não estou simplesmente Luciano, dizendo Luciano, pensamento. Né? Eram candidaturas novas, né? Dentro de um contexto totalmente diferente. Eram candidaturas novas de pessoas que nunca tinham Mas a do concorrido. André é candidatura nova. Todos ali, todos. Então você está dizendo, só pode ser se os caras já são tradicionais. Do André é a primeira vez que o André se candidatava. É a primeira vez que a irmã dele se Tá bom, candidatava, né? não tem problema. Se você acha um fato normal, eu não acho que é um fato normal. Eu estou te dizendo assim, é corriqueiro no Ceará. Nós temos, por exemplo, lá um cara é prefeito de Caucaia e a mulher é deputada na Assembleia. Nós temos um casal em que, acabei de citar, o marido é deputado federal e a mulher é deputada estadual, concorreram na mesma eleição. É muito comum isso no Ceará. Nós temos famílias, né, que uma não concorreu para deputada estadual porque foi embargada, injustamente embargada, né, enquanto que o irmão era candidato a presidente e o irmão candidato a senador. Veja bem, numa família, na mesma eleição, a irmã era candidata a deputada estadual. Só não concorreu porque houve um problema legal que ela foi injustiçada. Okay? Um irmão dela era candidato ao senador. E o outro irmão candidato a presidente da República. Então, é normal, é comum na política cearense. Diferentemente do amigo, eu acho que o deputado André Fernandes, sucesso a ele, novo, 21 anos, tem tudo para fazer um belíssimo mandato e pode chegar no mesmo patamar de eleições eletivas pelos citados aqui por você. Ainda não chegou, já que foi a primeira disputa que ele disputou, que é legítimo, que é normal. Ele já está à frente, veja bem, Diga lá. você está dizendo. Ele tem um sucesso que os outros. Nenhum desses que estão aí conseguiram sucesso. Tem um sucesso na trajetória longa dentro da política. Nenhum conseguiu o sucesso de ser o mais votado na sua primeira que tem um eleição. sucesso de uma trajetória longa dentro da política. Esse sucesso, não estou desmerecendo o deputado, não. Desde o começo eu fui muito zeloso aqui com ele. De forma alguma estou desmerecendo. Agora dizer que os atos que ele fazem são os mais corriqueiros dentro da política, eu penso um pouco diferente. Acho que não sejam corriqueiros, são permitidos, são legítimos. Ontem a própria mesa diretora da Assembleia Legislativa, através do primeiro secretário, Vando Leitão, do PDT, disse que nada proíbe a atitude do deputado, então que ele possa continuar fazendo o mandato dele e agindo como ele assim o quiser, dentro da normalidade. Agora, eu penso que não são atos corriqueiros, mas se ele está representando uma fatia que confiou nele do eleitorado cearense, ele tem todo o direito do mundo e toda boa sorte a ele. Bom dia para o Felipe de Jacarecanga, o Ronaldo. Um dia vocês ainda vão entender que o Ciro Gomes é ele diz umas coisas aqui que eu não vou dizer, Ronaldo. Aí, calma-se com essa palhaçada. Geraldo Filho, radialista, bom dia a todos. Com todo respeito ao que o Ciro diz, é muito difícil a gente acreditar. A prova disso é ele mesmo, muito inconstante. É verdade, realmente ele diz uma coisa, depois diz outra. Né? No próprio em relação ao Ciro, ao PT, ao Lula, ele foi muito para um lado e para outro. E talvez por isso, né, ele não tenha tido os votos necessários, por exemplo, para estar polarizado com o... Eu votei no Ciro no primeiro, né? Ele teria que estar polarizado com o Bolsonaro. Então, eu acho que ele é muito mais político, tem muito mais competência, tem muito mais história do que um Haddad desse da vida, né? Mas a população escolheu o Haddad para polarizar com o Bolsonaro. E o Haddad ficou no meio do caminho, né? O Haddad saiu do cenário político, foi divulgado algumas especulações que até Lula queria, ou pelo menos quer, que Haddad seja candidato a prefeito de São Paulo no próximo ano, em 2020, em eleições municipais, mas o Haddad não estaria disposto a seguir esse caminho. Ou seja, Deus sabe o que é que ele decide o que é que vai fazer da vida dele. O Haddad sabe que não tem muitas condições, né? Ele foi para o Nacional, porque tinha o apoio do Lula, mas em São Paulo ele foi flagrantemente rejeitado pela população, quando não foi reeleito. E como o próprio Ciro disse, né, ele perdeu para os votos nulos e brancos. Quando o prefeito em exercício disputando a reeleição. Disputando a reeleição. Aquilo é um claro sinal de que a população rejeitou a sua forma de governar. É verdade. Luciano, o tempo passou, 7 horas em ponto. Vem aí o Primeira Hora,
A partir das 7h30, o César Luiz, e a gente volta amanhã às 5h em ponto. Grande abraço, amigos. Grato pela audiência e até amanhã, com a graça de Deus. Bom dia.